Oi, pessoal. Eu sou a Adriana Libório, neuropsicopedagoga, especialista em alfabetização e ABA. Hoje nós vamos falar sobre frustração na infância. Você já se perguntou por que seu filho fica tão frustrado quando as coisas não saem como ele quer? Ou talvez você tente ao máximo evitar essa frustração do seu filho. Hoje eu quero falar para vocês e mostrar que a frustração ela não é só normal, mas ela também é importante para o desenvolvimento das crianças. Então eu vou pedir para você ficar comigo até o final do vídeo, que eu vou te contar como que você pode ajudar o seu filho a lidar com esses momentos, essas situações e essas frustrações. Fica aí. A frustração é parte do crescimento, ela é importante para o crescimento da criança no sentido emocional. Existe uma crença muito comum de que a frustração machuca, traumatiza e prejudica o desenvolvimento. Na verdade, isso só seria verdade se a criança estivesse extremamente sozinha, o que não é o caso, principalmente de pessoas que estão assistindo esse vídeo. Crianças sem suporte emocional realmente não conseguem processar a frustração, né? Mas a frustração cotidiana, como perder um jogo, como esperar a vez, como ouvir um não conseguir montar um brinquedo, enfim, isso é completamente saudável e é importante para que a criança possa ter realmente o crescimento emocional. Então, de novo, o importante é que ela tenha um respaldo emocional para ela poder lidar com as frustrações. Afinal de contas, a vida é cheia delas, né? Das frustrações. Se nós não ensinarmos os nossos filhos, as nossas crianças, no momento certo de lidar com os nãos da vida, aí sim ela vai poder ter um prejuízo emocional bem grande no futuro. E aí, gente, a gente consegue entender por que a frustração é boa, né? Principalmente para a construção da resiliência. Quando a criança ela enfrenta pequenas frustrações no dia a dia, ela aprende a persistir, tentar de novo e a não desistir à frente das pequenas dificuldades da vida, né? Então, quando ela tenta algo, ela não consegue, ela tenta de novo e aprende a persistir. Isso é resiliência, né? É importantíssimo. Então, por exemplo, se ela tentar montar um quebra-cabeça, ela se irrita, mas insiste e consegue. Então é importante acolher a criança nesse momento para que valorize o sentimento dela, de repente de irritação, valide, né? Não valorize, mas valide o sentimento que ela teve ali, para que ela possa reorganizar essas sensações, para que a frustração aos poucos fique menos prejudicial, menos sofrida para a criança. O desenvolvimento da autonomia a partir das frustrações, ela é imperativa para o desenvolvimento emocional da criança. Então, quando a criança ela lida com os desafios, ela descobre que consegue resolver sozinha e algumas coisas, ela fortalece a autonomia. Afinal de contas, nós criamos os nossos filhos para o mundo, as nossas crianças para o mundo. E elas precisam aprender a fazer as coisas sozinhas. E a frustração mostra que nem tudo se resolve automaticamente e que ela é capaz de buscar as soluções. Então, a partir daí, ela consegue identificar as suas fragilidades e buscar soluções para que ela consiga resolver sozinha as situações. Outra coisa também que a frustração ajuda, auxilia, é na regulação das emoções. Então a criança começa a reconhecer que ela tem raiva, que ela tem tristeza, que ela se decepciona e aos poucos ela começa a se acalmar. Ela consegue identificar suas próprias emoções e consegue se autorregular aos poucos, lembrando sempre com o suporte de um adulto. Né? A criança ela não tem o desenvolvimento neurológico ainda está em formação, então é necessário sempre que um adulto esteja ali para poder auxiliá-la, para que ela consiga identificar, né, as suas emoções. Então as frustrações elas ensinam a identificar as emoções e a encontrar maneiras saudáveis de lidar com elas e da melhor maneira. Então, por exemplo, respirar, né? Então você como adulto pode solicitar para que ela respire, para ela pedir um abraço quando ela se sentir fragilizada, esperar alguns minutos para poder solucionar, né, todas as situações. E a frustração prepara para o mundo real, né? O mundo não vai dizer sim para tudo. E o quanto antes a criança aprende a lidar com as pequenas frustrações, mais preparada ela está para os desafios maiores. Né? A vida
sempre entrega, nem sempre entrega o que a gente quer. A gente vivencia isso desde cedo. Então, é uma forma de acompanhar a criança, ajudar ela a encarar as necessidades que vão surgir mais tarde. Então, a vida real é essa, né? Então, tentar olhar para a vida como ela é, de uma forma mais saudável, encarando os desafios como coisas da vida mesmo. Sendo claro qual é o papel do adulto nesse momento, é acolher. O que é acolher? É dizer para a criança que realmente esse sentimento é tal sentimento, então nomear o sentimento, acompanhar a criança no acolhimento, dizendo que sabe que ela está chateada, mas que está tudo bem, que esse sentimento não tem problema de acontecer. Muitas vezes a gente quer evitar que a criança sinta algumas coisas, só que a gente não consegue, gente, porque afinal de contas nós estamos inseridos no mundo que todos, os meus filhos e os seus filhos, ou os filhos de outras pessoas, também vão ter esse tipo de frustração. Ah, uma criança quer um brinquedo, outra criança também quer, mas o meu filho primeiro. E aí quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente perde a grande oportunidade de ensinar aos nossos filhos a empatia, o cuidado com o próximo, né? E aí a gente ensina ele a ser uma pessoa egoísta que só pensa em si. Então, qual é o papel dos pais? Acolher, mostrar para ele, nomear as emoções, falar para ele, olha, isso é frustração, filho. Quando a gente quer alguma coisa e não acontece, isso se chama frustração. Manter os limites claros. Você não precisa ceder para evitar o choro. Muitas vezes o choro é necessário para que ela extravase, né, aquele sentimento de frustração e para que ela consiga respirar e continuar e tentar de novo. Você, o pai, a mãe, né, o adulto da relação, precisa ter segurança. Né? Então você vai ficar perto, você vai apoiar e manter a calma, sem dar razão para o que é errado. E ajudar a tentar de novo. Então, sempre colocar para a criança assim, vamos pensar numa forma diferente de fazer isso, então, né? Vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso e tentar ajudá-la a resolver. Isso fortalece emocionalmente a criança e cria uma relação de confiança entre os adultos e as crianças. Os principais erros que os pais cometem com relação à frustração, gente, é tentar resolver tudo pela criança. Então, o pai quer proteger tanto, o pai e a mãe quer proteger tanto a criança que ela tenta resolver, não deixa que a criança se resolva de repente ali numa brincadeira com os coleguinhas. O pai vai lá, interfere, briga com a outra criança. E a ideia não é essa, a ideia é você ensinar a sua criança a resolver sozinha. Lógico que tem alguns momentos que você tem que fazer a intervenção, mas a intervenção não é resolver tudo pela criança. Outro erro, tentar evitar o choro. Muitas vezes o choro é um momento de autorregulação, é um momento em que ela respira e que ela percebe que ela não está certa, ou que ela tem que agir de outra forma. Então deixe que ela chore, acolha, abrace, diga que está tudo bem, que não tem problema chorar, e aí ela vai conseguir novas energias para poder fazer de novo. Outro erro é dar a ela o que ela quer, para ela não ficar triste. Na verdade, você precisa dar a ela o que ela quer se ela merecer aquilo, né? Então, não para não deixar ela triste, porque senão ela vai acabar começar a utilizar isso como barganha. Então, sempre se fazer de triste para poder ganhar o que quer. Então, isso tem muito a ver um pouquinho com a análise do comportamento aplicado, com o ABA, né, que eu estou estudando hoje em dia. Então, o que você está reforçando? Você está reforçando que ela seja resiliente ou você está reforçando que ela sempre se finja de triste ou sempre fique efetivamente triste para conseguir o que quer? Né? Isso não é saudável. Outro erro também que os pais costumam cometer, né, para evitar aí algumas situações de frustração com as crianças, é confundir o acolhimento com permissividade. Então, você não pode tudo, meu filho. Eu te acolho, eu te abraço no seu sentimento, mas isso não quer dizer que vou deixar você fazer tudo o que você quer, porque a vida não é assim. Então, tem que tomar muito cuidado com esse limiar, né? Ele é bem difícil, muitas vezes, da gente compreender, mas o adulto ele precisa respirar, se autoacolher também para poder, então, ter esse tipo de atitude que desenvolve a tolerância à frustração na criança. E só para finalizar, eu gostaria de concluir com uma mensagem assim. A frustração, ela não é inimiga, né? A frustração, ela é professora. Ela ensina
a gente, não só as crianças, né? Porque nós adultos nos frustramos o tempo todo, a gente não tem tudo que a gente quer. E faz parte da vida. E com acolhimento, limites e presença, você ajuda a sua criança a desenvolver habilidades emocionais que vão durar por toda a vida. Então, se esse vídeo te ajudou, vou pedir para você deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que de repente precisa ouvir isso. E me conta aqui nos comentários, qual é a maior dificuldade que seu filho, quando ele tem, quando se frustra? Tá? E aí você pode me mandar mensagens, você pode me dizer que dúvidas você tem, para que a gente possa elaborar mais vídeos, para que a gente possa te ajudar ainda mais. Tá bom? Então, um beijo. Espero que tenha te ajudado e até a próxima.